Mas voltando à história dessa mulher, o profeta, o homem de Deus, Eli, não entendeu aquela situação. E ele começou a agir como uma pessoa que estivesse fora da sua normalidade. Às vezes o desespero é tão grande na nossa vida, por não dedicarmos a nossa vida em oração, que nós fugimos da nossa normalidade. E Deus não quer que nós venhamos perder isso em meu caminho. Você é normal e eu sou normal. Nós temos as nossas fraquezas. E a própria Bíblia fala aqui que o próprio Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele entende e compreende os seus limites. Mas para isso precisamos nos dedicar à oração, nos dedicar àquilo que Deus tem para fazer, permitir que o nosso coração seja cheio dele, para que assim ele venha ajudar-nos nas nossas fraquezas. Mas essa mulher estava com um problema. O seu ventre podia gerar filhos. E o profeta simplesmente olhou para ela, disse alguma coisa que entristeceu ela. Mas depois o profeta olhou para ela, abençoou ela, foi para casa. Aí fez o propósito com Deus. Aquilo que, se Deus concedesse aquilo que ela desejasse, ela entregaria a casa de Deus. E nós vemos que Samuel foi este, que foi gerado dentro de ano. Deus concedeu a vida, deu a oportunidade para ele viver, constituiu ele como rei não, como profeta, como sacerdote, como juiz. Outro dia eu fiquei surpreso. O irmão Leandro trouxe aqui um histórico sobre a vida de Samuel. Eu me admirei, porque coisas às vezes que a gente lê a Bíblia e passa, né? E a gente começa a aprender uns com os outros, né? Mas eu achei lindo. Aquilo que era impossível, Deus começou a fazer possível e fez desse possível um instrumento para abençoar o povo de Israel nos momentos mais tenebrosos da história do povo de Deus. Ei, escute aqui, aprenda a esperar no Senhor, porque muitas vezes aquilo que Deus vai fazer na sua vida influenciará a igreja que você congrega. Eu tenho costume, eu tenho ditado comigo, e quanto maior a espera, maior é o milagre. E eu tenho vivido isso. Ei, meu amado irmão, convido a você a viver isso. Mas tenha a vida dedicada na oração, tenha a vida dedicada a ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para você. Ei, tem coisas que o Espírito Santo de Deus fala conosco somente nos nossos joelhos, somente no momento que a gente está lavando a louça, lavando roupa, no dia a dia da nossa vida, dirigindo o nosso carro para ir para o trabalho, dentro do ônibus lotado. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo falando, eu não apertei no ônibus para Jesus, tem misericórdia, Jesus falando comigo. Aí eu obrigado a abrir a Bíblia no meio da multidão, o povo me apertando, e eu abrindo a Bíblia e eu lendo. E ali Deus me dava tanta coisa, tanta revelação. Isso aconteceu comigo. Ei, permita que Deus faça acontecer isso com você também. Seja inflamado pelo Espírito Santo para ouvir o gemido dele. Muitas vezes o Espírito Santo Deus geme dentro dos corações, porque muitas vezes nós não queremos cumprir ou fazer a vontade de Deus. E essa palavra está sendo enviada a você nessa noite, para acordar, para despertar e começar a ouvir a voz do Espírito Santo, para que você venha a ser uma bomba, para que você venha a ser alguém que venha dar prejuízo para o inferno. E nós vemos aqui no verso 27: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então o Espírito Santo de Deus é uma pessoa que nos leva a Deus, é uma pessoa que entende a gente da forma que a gente é. Os irmãos escutaram bem?
O Espírito Santo entende a gente da forma que a gente é, cheio de defeitos, cheio de dificuldade, mas dispostos a servir ao Senhor, dispostos a buscar a presença de Deus. Deus começa a fazer coisas na nossa vida grande dentro da gente, que alguém vai achar meio pequeno, mas só Deus sabe da onde te tirou por causa da